Muito bom estar aqui nesse culto da vitória, aonde estão os mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30. Mateus 12, 30. Vai passar aqui também, né? Então diz assim a palavra do Senhor: aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Eita, que começou forte hoje. Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Aqui, o Senhor Jesus está falando sobre algo que nós estamos vivendo na igreja embaixada, que esse é o ano do posicionamento, aonde a gente precisa escolher uma forma de caminhar, de que lado que a gente está. Jesus diz: olha, ou vocês estão comigo, e vamos junto nessa, eu estou com vocês, ou se vocês não estiverem, vocês estão na verdade espalhando. Nós podemos caminhar com Deus, juntando ou espalhando, somando ou perdendo. É uma escolha nossa, é uma questão de posicionamento. As nossas atitudes, os nossos desejos, aquilo que a gente decide fazer, ou a gente está juntando, ou a gente está espalhando. E aqui, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, conta a história da mulher do fluxo de sangue, diz assim: e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Falando sobre posicionamento, existem pelo menos 3 posicionamentos que nós tomamos na nossa vida. 3 posicionamentos que a gente conduz, 3 posicionamentos que a gente decide agir. E aqui o primeiro deles que eu quero falar, que quando nós temos um posicionamento como administradores dos nossos problemas, quando nós queremos administrar as nossas dificuldades. Versículo 43, eu vou ler de novo. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. 12 anos enferma. Aqui a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Ela estava administrando o seu problema. Talvez no primeiro dia de hemorragia ela disse: não, mas tudo bem, eu vou dar um jeito nisso. Segundo dia ela tomou um chazinho. Terceiro dia ela foi na casa de uma amiga que deu um comprimido para ela e nada mudou. E ela foi administrando. Ela disse: eu ainda tenho recursos, eu vou ir no médico tal, ele é muito bom nesse tipo de problema que eu estou enfrentando, ele vai dar um jeito. E ela começou a administrar o problema, começou a administrar a vida dela, mas nada mudou. Quando nós queremos administrar os nossos problemas, nós fugimos das grandezas de Deus. Quando nós queremos dar um jeito, queremos nos acostumar com algumas circunstâncias, nós estamos roubando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos ali espalhando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós não podemos ser administradores. Por quê? Porque ninguém foi capaz de curá-la. Ela viveu nessa situação enquanto ela possuía recursos, enquanto ela tinha alternativas, enquanto o problema era dela e a vida era dela. Nós deixamos para apresentar diante de Deus muitas vezes os nossos desafios, os nossos projetos, somente quando os recursos acabam, somente quando as alternativas se esgotam.
Por quê? Porque a gente ainda tem um amigo influente, a gente ainda conhece um bom médico, a gente ainda tem um bom plano de saúde que nos dá acesso a algumas coisas. A gente é amigo do gerente de banco, a gente ainda está na mesma casa, a gente ainda vai o quê? Administrando as nossas dificuldades. Essa mulher viveu 12 anos assim, cada vez foi pior, mas nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de nos acomodar, temos uma capacidade de aprender a conviver com os desafios, e essa mulher estava vivendo dessa forma, mas ela estava hemorrágica, perdendo sangue. Olha o que diz Efésios 2:3, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós estávamos afastados, longe de Deus, mas através do que? Do sangue de Jesus, nós nos aproximamos de Cristo. Nós não podemos viver como cristãos hemorrágicos. Todos os dias a gente perde o sangue de Jesus. E perde como? Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, quando a gente quer administrar os nossos problemas, quando a gente acha que vai dar conta, sendo que existe o sangue de Jesus, sendo que existe a vitória na cruz do Calvário, sendo que existe tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e a gente está abrindo mão, a gente está espalhando, quando na verdade a gente devia juntar com aquilo que Jesus conquistou na cruz, com aquilo que Deus trouxe para nós, com aquilo que é a nossa vitória. Nós não podemos viver como essa mulher hemorrágica, cristãos hemorrágicos, que todos os dias abrem mão do sangue e do sacrifício de Jesus. Nós não podemos viver dessa maneira, como administradores. Nós não podemos desperdiçar o sobrenatural, não podemos desperdiçar as grandezas de Deus, porque enquanto ela esteve na posição de administradora do seu problema, sabe o que Jesus fez? Nada. Enquanto nós queremos dar o nosso jeitinho, enquanto nós queremos seguir nas alternativas que ainda nós temos disponíveis, Deus não faz absolutamente nada. Por quê? Porque nós estamos administrando os nossos projetos, os nossos desafios, estamos administrando os nossos problemas. Essa mulher, ela não recebeu nada, e assim também somos nós. Enquanto queremos administrar, conduzir, Deus não vai agir. Segundo, a posição de desconhecido. Marcos 5 diz: quando ouviu falar de Jesus, versículo 27, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Versículo 29, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ela encontra o caminho, ela sai de casa, ela ouve falar que Jesus estava passando por lá, e ela diz: hoje eu vou em busca do meu milagre, hoje a minha história vai mudar, hoje eu vou para o culto da vitória, e Deus vai agir na minha vida. E aquela mulher, ela sai de casa, ela encara uma multidão, diz a palavra, e ela se prostra, e ela toca em Jesus, mesmo assim, recebendo o milagre, porque diz no versículo 29, imediatamente cessou sua hemorragia. Imediatamente ela sentiu o seu corpo, que estava livre do seu sofrimento, mas ela continuava uma desconhecida por Jesus. Não se escandalize com o que eu vou dizer. Você pode ver o fluxo de sangue ser curado, você pode experimentar grandes milagres, e mesmo assim, continuar como um desconhecido. Você imagina uma pessoa no semáforo, pedindo dinheiro todos os dias, e de repente um dia, alguém passa e entrega 10 mil reais para aquela pessoa. Uau, é uma grande bênção, sim ou não? Claro que é. Ele está ali contando as moedas, mas naquele dia, alguém decide abençoar aquele homem que está ali no semáforo, e lhe entrega esse valor, e aquele homem vai para casa feliz, contando o que ele recebeu. Mas sabe o que acontece? Talvez não um mês depois, mas ali uns 6 meses e 1 ano, ele vai estar lá de novo, estendendo as mãos e torcendo para que alguém seja generoso, como aquela pessoa foi com ele naquele dia.
Mas a partir do momento que ele se torna conhecido, amigo, íntimo daquela pessoa que deu aquele valor, ele vai estar todos os dias ali próximo àquela pessoa, e tudo aquilo que ele precisar, aquela pessoa vai estender as mãos para ele, e não somente vai dar um dinheiro, mas vai dar um trabalho, vai dar uma instrução, vai poder ajudá-lo. Por quê? Porque é uma pessoa que tem capacidade de promovê-lo e abençoá-lo. Nós não podemos nos portar, muitas vezes, e é muito forte que eu vou falar, como mendigos da fé, aonde a gente fica todos os dias: alguém me ajuda, Senhor me ajuda. Uau, hoje Deus me ajudou pra caramba, olha o que Deus fez na minha vida, glória a Deus. E daí a gente volta para casa, e passa um mês, passam 6 meses, passa um ano, e a gente faz de tudo para Deus nos ajudar de novo. Não é o que Deus tem para as nossas vidas, porque aquela mulher, ela foi curada de uma hemorragia de 12 anos, que impedia ela de sair de casa, que impedia ela de se relacionar com as pessoas. Foi algo tremendo, extraordinário. Essa mulher agiu por fé, mas até então, ela era apenas uma mulher curada. E não é o que Deus quer para as nossas vidas, que sejamos desconhecidos. Deus quer que a gente se aproxime dEle, que a gente tenha intimidade com Ele, que Ele saiba o nosso nome, que a gente escute um simples sussurrar do Senhor, que a gente sinta a presença dEle, que a gente sinta o perfume dEle. Por quê? Porque a gente não vai ficar estendendo as mãos, pedindo bênção em cima de bênção. Por quê? Porque a gente vai estar tão próximo, que aquilo que a gente precisa, Ele vai estar ali, não somente para suprir as nossas necessidades, para nos promover como filhos e filhas amadas do Deus vivo. Você entende isso? Nós não podemos ser desconhecidos. Um simples desconhecido até recebe a sua bênção, mas ele não se torna amigo. Versículo 45: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão te aglomera e te comprime. Senhor, está uma muvuca aqui, um empurra, desculpa, os seguranças não estão dando conta, é muita gente, Senhor. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Saindo o poder de Jesus. E Jesus pergunta: quem tocou em mim? Saindo o poder de Jesus, ele parando tudo. E ele ainda não conhecia essa mulher. Ele ainda não sabia o nome dela. Ele ainda não conhecia a história dela. Terceiro, uma posição de recebedor. Quem tocou em mim? Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Jesus não estava procurando quem havia pego algo dele sem pedir. Jesus não estava procurando quem havia deixado ele mais fraco, com menos poder, quem havia abusado da sua confiança, feito o que não devia. Porque ele não se preocupa quando nós tiramos algo dele, mas ele se preocupa quando nós vemos algo nele. Aquela mulher, ela tocou em Jesus e tirou algo poderoso dele. Mas Jesus não estava preocupado. Gente, olha só, hoje eu estou mais fraco porque tiraram poder demais. Na verdade, esse milagre não estava nem planejado, porque Jesus estava indo curar a filha de Jairo, e essa mulher decide entrar na agenda. Não era o dia dela, não era a programação dela, mas ela decide agir. E Jesus não está preocupado quem recebe a bênção, quem obtém algo dele. Jesus está preocupado da maneira que nós enxergamos. E eu vou te explicar aqui. João 19, 23 diz: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Diga, a túnica. Não, diga assim, a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Naquele dia que Jesus caminha, a mulher toca na orla das vestes dele. Ela enxerga ali algo diferente. E no dia que Jesus está sendo crucificado, os soldados também, vem a túnica. Só que eles olham para a túnica buscando um valor comercial. Olha, seguinte, vamos crucificá-lo,
mas essa túnica vale muito. Essa túnica é diferenciada, ninguém rasga. E depois nós vamos dividir entre nós 4 aqui. Sabe o que acontece? Naquele dia, mesmo sendo crucificado, Jesus não pergunta quem são aqueles 4. Jesus não se importa com aqueles 4 que tiveram acesso à mesma coisa, tiveram acesso à túnica, mas aqueles homens não receberam o milagre que aquela mulher recebeu. Sabe por quê? Porque tem muita gente olhando para a túnica, não buscando aquilo que ela pode oferecer. Tem muita gente olhando para a mesma túnica, aonde outros têm obtido poder, têm obtido o seu milagre, têm obtido a sua transformação. Tem muita gente que até vem ao culto, mas não olha com os olhos da fé. E às vezes vem aqueles pequeninos que dizem: daí eu posso receber o meu milagre. Existem pessoas que olham para coisas tão simples e recebem o seu milagre. E tem pessoas que estão enxergando aquilo que não deveriam enxergar, e por conta disso não obtêm o seu milagre. E a pergunta é: de que forma você tem enxergado a túnica que Deus tem te apresentado? De que forma você tem olhado para a oportunidade que Deus tem colocado diante de você? Nós podemos nos portar como os soldados, dizendo: uau, que túnica bonita, uau, que tremendo. Ou a gente pode dizer: eu vou tocar nessa túnica, porque é a túnica que veste o meu Deus Todo-Poderoso, e se eu tão somente tocar nela, eu vou receber o meu milagre, eu vou extrair aquilo que eu vim buscar, eu vou receber aquilo que Deus tem para a minha vida, porque hoje a minha história vai mudar, porque diante dessa túnica está o poder de Deus, diante dessa túnica está a oportunidade que Deus traz sobre a minha vida. Ele não se preocupa quando nós tiramos algo dele, mas da maneira com que nós enxergamos aquilo que Ele tem para nós. Ele não procura pelos soldados, mas Ele procura pela mulher. Jesus não se relaciona com quem enxerga coisas, mas com quem enxerga poder, fé e sobrenatural. O milagre está na forma com que nós enxergamos aquilo que Deus apresenta diante de nós. O milagre está diante das nossas vidas. Versículo 47 diz: então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. É o momento que a gente faz algo, e Jesus diz: para tudo, porque alguém tocou em mim de uma maneira diferente. E Jesus começa a procurar pessoas que, assim como essa mulher, saem de casa com a sua fraqueza, com a sua limitação, dizendo: eu já gastei todas as alternativas, hoje eu não consigo mais, eu não tenho mais como seguir com essa situação, mas eu ouvi falar que Jesus estava lá, e eu saio de casa e eu vou buscar o meu milagre. Havia muita gente necessitada no meio daquela multidão, havia muita gente precisando de um milagre naquela multidão. Estavam ali os apóstolos, os discípulos, os homens de fé. Havia um mover. Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar a sua filha. Havia algo acontecendo ali naquele momento, mas aquela mulher fraca, debilitada, pequena, simples, que não tinha mais alternativas, ela vai até Jesus e toca na orla das vestes dele. E quando ela toca, Jesus começa a procurar por ela, não somente para entregar o milagre, mas para dizer: filha, vai, porque a tua fé te salvou. Quando nós decidimos nos mover, às vezes com coisas simples, às vezes naquela oração que a gente diz, mas é muito fraca, mas é o que a gente consegue entregar para o Senhor. Às vezes é naquela adoração que a gente não consegue nem cantar, mas a gente liga ali uma canção e a gente vai ouvindo, dizendo: Senhor, hoje está difícil, eu não consigo nem adorar. E é a nossa fraqueza, e Deus vai olhando: já cantou muito mais alto,
já orou por muito mais tempo, mas hoje o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Hoje, quando você está fraco, você está forte, porque é aquilo que a gente consegue entregar. Às vezes tem muita gente em pé, muita gente mais capacitada, gente que está orando mais do que nós, ali cercando Jesus naquela multidão, e a gente vem naquele momento de desafio dizendo: Senhor, hoje só pela graça, Senhor, hoje não dá mais, Senhor, hoje eu não administro mais, eu abro mão do controle e coloco nas tuas mãos. Aí Jesus disse: alguém tocou em mim, e ele começa a procurar por essas pessoas. E é o que o Senhor veio fazer aqui nessa noite, procurar por você, talvez na tua fraqueza, procurar por você, talvez na sua simplicidade, talvez procurar pela oração que você diz não é o suficiente, mas não é o que é o suficiente, é o que você enxerga nas vestes dele. E para nós encerrarmos, 4 atitudes para nós vivermos as grandezas de Deus. Primeiro, sairmos da multidão, não sermos mais um. Aquela mulher não foi mais uma na multidão, ela usou o que ela tinha, que era a sua fraqueza, e a fraqueza fez com que ela se destacasse. Quando ela se coloca na orla das vestes, e ela toca, ela vai por onde ninguém tinha ido, ela vai por onde ninguém tinha chegado ainda, mas ela decidiu sair da multidão. Ei, sai da multidão hoje, sai da multidão que te limita. Não fica ali em lugares que você sabe que tem te impedido de acessar a Deus. Faz o que você pode fazer hoje, faz uma oração que você nunca fez, tem uma atitude que você nunca teve, vá buscar em Deus o que você nunca buscou. Mesmo na sua fraqueza, pode ser o momento de você sair da multidão e tocar na orla das suas vestes. Segundo, nós precisamos ser vistos tremendo e prostrados. Isso fala sobre o temor. Senhor, eu sei que eu posso fazer isso sozinho, mas eu não quero isso sem a tua presença. Senhor, eu sei que tem tudo para dar certo, mas eu quero que o Senhor aprove. Senhor, é uma menina de Deus, mas eu quero que o Senhor me dê um sinal. Senhor, aqui é para eu ficar rico, mas eu quero saber se o Senhor estará comigo. Moisés, ele viu a glória do Senhor. Moisés, ele foi levantado, separado para tirar o povo da escravidão. Moisés, ele viu Deus subjugando o Egito. Moisés, ele viu as grandezas de Deus. Mas teve um dia que Moisés disse: Senhor, está tudo bem, a gente vai em direção à terra da promessa, mas Senhor, eu te peço algo, não nos deixa sair daqui se a tua presença não for comigo. Não me deixa, Senhor, ir sozinho na força do meu braço. Senhor, não me deixa enfrentar o gigante sozinho. Senhor, sozinho eu não consigo, que a tua presença esteja comigo. Isso é o temor. Se nós queremos viver as grandezas de Deus, nós precisamos tremer e precisamos nos prostrar. Precisamos temer a Deus e saber se Ele está indo conosco ou não, saber se Ele aprova isso ou não. Terceiro, sermos identificados. Aquela mulher, quando ela recebe o milagre dela, ela poderia ter ido embora para casa e testemunhado o que Deus fez. Ela poderia ter fugido com o seu milagre. Ela não tinha mais nada para fazer ali. E eu faço a pergunta: para onde nós vamos quando Deus nos abençoa? Para onde nós temos ido quando Deus acrescenta nas nossas vidas? Qual é o lugar que a gente tem buscado? Para onde nós vamos? Nós precisamos agir e demonstrar quem nós somos. Aquela mulher, ela se expôs, ela colocou para fora, porque ela sabia que existe muito mais. Eu quero te dizer nessa noite, ainda que você tenha já vivido as grandezas de Deus, existe muito mais para a sua vida. Exponha a sua fé, faça como você fazia lá no começo.
Entre num propósito como você entrava lá atrás, quando você testemunhava tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida. Por quê? Porque existe muito mais. Nós não podemos receber coisas tão grandes de Deus e de repente nos escondermos. Não, aquela mulher, ela precisou se expor, porque Jesus perguntou: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Porque existe muito mais para a sua vida. Quem tocou em mim? Porque eu quero conhecer. Eu não somente quero dar, mas eu quero me relacionar. Eu não somente quero entregar, mas eu quero ter intimidade. Eu não somente quero dar hoje, mas eu quero dar amanhã, quero dar semana que vem, eu quero entregar no próximo ano, eu quero estar junto no casamento, na empresa, na educação dos filhos. Eu não somente quero sair distribuindo, mas eu quero sair com a minha presença, e a minha presença será o suficiente todos os dias para a sua vida. E quarto e último, coloque o seu nome na agenda. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Jesus iria curar a filha de Jairo, mas a mulher interrompeu. Aquela mulher mudou a programação. Aquela mulher decidiu atravessar o caminho de Jesus, e por conta disso ela entrou na agenda de Deus, e por conta disso ela recebeu o que ninguém havia recebido. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque Deus está agindo, Deus está fazendo coisas novas, e Ele passa todos os dias, e a gente precisa criar as situações. Eu gostaria que você se colocasse em pé.